E aí, pessoal, meu nome é Wellington e eu quero compartilhar com vocês a minha trajetória para montar a minha reserva de emergência. Eu já fiz isso antes e acabei tendo uma emergência, gastei, e agora eu quero de novo estar montando uma reserva de emergência, só que agora é um pouquinho mais complicado. Agora eu sou casado e tenho um financiamento imobiliário, então eu já gasto um dinheirinho a mais e mesmo com tudo isso, eu pretendo montar essa reserva porque me ajudou quando eu tive uma emergência, então é importante ter de novo. O que é uma reserva de emergência? Então, para quem não sabe, né, muita gente já sabe, mas tem gente que não sabe ainda, então vamos falar. Reserva de emergência é você ter um tanto de dinheiro ou de ativos, na verdade, porque eu penso um pouco diferente dos outros educadores financeiros. Eu penso que o que a pessoa precisa são de ativos, ou seja, pode ser dinheiro, mas também pode ser outro objeto monetário ou até insumos, né? Então, a pessoa ela precisa ter esses ativos que mantenha o estilo de vida, o custo de vida dela por 6 meses, por exemplo. 6 meses, o que seria? Muita gente fala assim, uma reserva de emergência é ilusão, porque se você precisa de médico, você vai gastar bem mais do que isso. Ou se você bate no carro de alguém sem ter seguro, você precisa de bem mais do que 6 meses do seu custo de vida, dependendo do carro. Então, mas o que isso cobre? Por exemplo, um desemprego, né? Cobre também custos pequenos. A maioria das emergências são custos menores do que esses, né? Então, para isso, a reserva de emergência já serve. Ela já serve muito bem. Então a ideia aqui é estar falando disso, sobre montar uma reserva de emergência para 6 meses para cobrir alguns custos, não todos, né? Alguns custos. Então seria custos de moradia, alimentação, transporte e o que mais foi importante para a pessoa. Às vezes manter o lazer é importante para a pessoa, às vezes medicação, né? Saúde é importante, né? Então, felizmente, no Brasil a gente tem o SUS, boa parte do, do custo com saúde é acesso gratuito. Então, é mais tranquilo. Mas nos outros quesitos, né, sempre tem alta nos preços do mercado, altos nos preços da gasolina, então, consequentemente, todo o transporte. Então, é importante a pessoa ter essa reserva. 6 meses, né? Então vamos supor que o custo de vida de um casal aqui na região onde eu moro, uma suposição, não sei certo, não fiz pesquisa, não procurei pesquisas, mas é o que eu converso com os meus amigos, o que eu percebo. O custo de vida gira em torno de 3 a 4 mil reais por mês. É um custo um pouco alto, mas leva em consideração transporte, moradia, alimentação, principalmente. Transporte, moradia, alimentação, um pouco de lazer. Vestimenta, essas coisas, entra tudo numa categoria só. Então gira em torno disso, 3 a 4 mil reais. Vamos ficar com 4 mil. Então 4 mil vezes 6 dá 24 mil reais. Então esse é um marco interessante para tentar se chegar a 24 mil reais investidos. Investidos onde? Então, aí é que eu penso um pouco diferente. Por exemplo, se a pessoa precisa fazer compras para o mês, depende dos hábitos alimentares da pessoa. Mas se ela precisa fazer compra de alimentação, ela pode fazer para 6 meses. Então, ou uma cesta básica por 6 meses, ou um estoque do que são acostumados a comer por 6 meses. Porque eu penso assim, porque em caso de não ter acesso ao banco, como já aconteceu em alguns lugares, por exemplo, Rio Grande do Sul, Brumadinho, né? As pessoas não tinham acesso a caixa bancário, essas coisas. Então, se o que ela tem está intacto, ela pode estar usando isso. Mas
o ideal é que a pessoa calcule tudo isso, o que, que ela precisa, né? Por exemplo, é impossível a pessoa estocar 6 meses de gasolina, por exemplo. É muito difícil. Então ela tem que ter esse valor. Mas será que ela precisaria mesmo de gasolina numa situação de emergência? Talvez não, como por exemplo o lockdown. As pessoas ficaram sem ter renda, né, durante a pandemia. Mas os custos dela também baixaram. Elas não tinham transporte, o lazer era mais barato, porque não pôde, era só dentro de casa, né, o lazer. Então, realmente, teve uma mudança no estilo de vida das pessoas, né? Então, a pessoa precisa pensar e ajustar essas coisas, né? Mas eu acho que esse marco de 24, 25 mil reais é interessante para todo mundo. E é isso que eu vou tentar, chegar nos 25 mil. O meu salário é faixa de 3 mil, então para chegar em 25 mil vai ser muito demorado, muito trabalhoso, mas precisa de um começo. E um começo modesto e com o tempo vai aparecendo as oportunidades para estar melhorando isso. Às vezes vender alguma coisa, ou fazer uma hora extra, ou fazer um bico, como muita gente faz, né? Então é isso. Vamos começar essa jornada de conseguir investir os primeiros 25 mil. E quando se fala de investir, pode se falar em deixar esse dinheiro na poupança, é um lugar seguro para deixar, apesar de rendimento ruim. Tem Tesouro Selic para deixar também, CDB de liquidez diária, porque precisa tirar rápido o dinheiro. E alguns CDBs que pagam uma boa rentabilidade, eles pedem 30 dias ou mais para retirar o dinheiro. Depende da estratégia da pessoa, né? Mas o ideal é deixar onde dá para tirar rápido, né? E daí tem que ter conta em corretora. Eu já tenho conta em corretora da outra vez, né, que eu investi. E a média que uma pessoa normal consegue pôr é a média de 700, 600 reais por mês. Aí quando faz hora extra ou consegue vender alguma coisa, um dinheiro que entra a mais, né? Aí consegue pôr um pouco mais. Então na média de 500, isso leva 500 reais por mês, dá 6 mil por ano. 6, 12, 24, vão ser 4 anos. 4 anos. Dá tempo de melhorar bastante esse canal. Então, se você gostou do vídeo, apesar de simples, se inscreva e acompanhe a nossa jornada, tanto para melhorar a qualidade dos vídeos, quanto para chegar na nossa reserva de 25 mil reais. Obrigado pela atenção, até a próxima.